Bom, gente, nós já falamos um pouquinho sobre a hidrogeologia num conceito mais amplo e hoje a pegada é entrar a fundo na área de mineração. Mas não sou eu que vou fazer essa ponte, vou jogar a bola aqui para os meninos, avisados que a bola é de vocês. No vídeo anterior falamos um foco mais amplo, né, das demandas, das aplicações de hidrogeologia, e agora trazendo para a mineração, né, o nosso foco de trabalho, nossa área de atuação aqui no estado de Minas Gerais, que é o estado minerador. O histórico de estudos hidrogeológicos em mineração iniciou na década de 80, né, quando as primeiras minerações de ferro atingiram o nível d'água e tal, foi, né, viu-se a necessidade de fazer esse rebaixamento de nível d'água. Né, o nosso grande mestre, Antônio Bertacchini, né, nosso professor, foi o percussor disso, né, quem idealizou esse processo de rebaixamento, né, acho que no Brasil, acho que é a grande referência, e, né, trouxe essa bagagem para nós. Começou então com essa necessidade de desaguar as minas, né, quando disse no vídeo anterior, uma mineração para promover o processo de lavra, uma mineração a céu aberto, você precisa de um rebaixamento para você lavrar aquele minério que está abaixo do nível d'água. Assim como a mineração também subterrânea, né? Você tem galerias, muitas vezes essas galerias, se não houver um processo de aguamento, elas inundam, né? Temos vários casos aí de galerias inundadas com o recurso lá imobilizado por, né, questões que envolvem hidrogeologia, né? Que poderia ser muito bem solucionados com um estudo integrado, inclusive com hidrogeologia. Tem teor, então, tem tonelagem, mas tem água. Exatamente. e aí entramos, né, dentro desse, eu acho que é o foco pioneiro, é o foco principal da aplicação de hidrogeologia na mineração. Rebaixamento do nível da água, desaguamento, né, de galerias, para que seja permitido, né, viabilizado um processo de lavra. Acho que essa é a primeira atuação da hidrogeologia mais comum, né, que remonta da década de 80 e que hoje está ali competindo, né, com outras demandas, né, dentro desse processo de mineração também. Quer complementar? Eu acho assim que dentro dessa questão do rebaixamento de nível da água e mineração, principalmente a céu aberto, principalmente nesse contexto onde a gente se encontra aqui na região de Belo Horizonte, Itabira, Congonhas, que é o quadrilátero ferrífero, a gente tem essa coincidência que o principal reservatório de água subterrânea que a gente tem aqui, o principal aquífero, é também a principal unidade de onde que se encontra o minério. Então a gente tem essa questão, para poder avançar com a mineração, você tem que entrar dentro do aquífero mesmo. Então você tem que se utilizar de técnicas específicas para você conseguir liberar o minério para conseguir avançar para ali. Por um capricho da natureza. Por um capricho. É o minério e é o principal aquífero. Falando de quadrilátero ferrífero, né, a formação ferrífera do Cauê. Eu acho que tudo começou aí. E hoje, naquele conceito de integração das disciplinas, né, que a hidrogeologia não funciona mais separado com o poço, atrapalhando o processo de lavra, né, sendo necessário para o rebaixamento, mas atrapalhando o planejamento, né, e a operação de mina. Hoje, nesse contexto de integração das atividades, das disciplinas envolvidas, existe uma integração muito grande com o setor de geotecnia. Então, trabalhamos cada vez mais crescente essa demanda, hidrogeologia com geotecnia, e isso vai atuando para despressurização e desaguamento de taludes. Eles precisam conformar cabos, taludes, e muitas vezes, dependendo da rocha, o risco associado é muito grande, né? Você está pressurizado, você está com um nível d'água alto, e a geotecnia, a geologia de área demanda isso da hidrogeologia, né? E hoje estamos fazendo um trabalho comum, né? Muitas vezes envolvendo softwares de modelagem para fazer essa despressurização de talude, esse desaguamento, para proporcionar que a geotecnia faça essa cava, né? Com todas as questões de segurança. O mesmo vale para a barragem, né? Depois dos infelizes acidentes que aconteceram, uma demanda muito crescente nessa linha de desaguamento, de
contribuir com a segurança da barragem. Então, temos trabalhado bastante com essa demanda do descomissionamento de barragem. Sempre precisa de, primeiro, desaguar esse reservatório. Desaguar esse reservatório por diversas formas. Aí a gente estudamos a melhor estrutura para promover esse rebaixamento, o impacto que isso pode provocar, todos os riscos que estão associados para, dentro desse contexto de segurança, de descomissionamento, fazer a nossa parte, como disciplinas integradas no processo de descomissionamento. E galerias subterrâneas também, e pilha de estéreo, barragem, rejeito, barragem, as PDE e PDE-ER, pilha de estéreo e rejeito. E tudo isso que eu estou falando, tanto do ponto de vista operacional, que precisamos rebaixar, precisamos desaguar, precisamos despressurizar para alcançar os nossos objetivos, para a lavra, para a deposição de rejeito, para descomissionamento, quanto do ponto de vista legal e ambiental, porque tudo isso demanda o quê? Demanda processo de licenciamento, demanda processo de outorga. Para você fazer um rebaixamento numa barragem, você precisa de obter essa outorga, fazer toda uma pesquisa, obter essa outorga para o rebaixamento de uma obra civil. Isso é encarado como uma obra civil. Então vai além, uma estrutura de mineração, mas é uma obra civil. Para fazer o rebaixamento de nível d'água na cava, você precisa de uma outorga de rebaixamento de nível d'água. Isso implica uma série de estudos, de avaliações, para que esse processo de lavra, de avanço da mineração como um todo, barragem, pilha, cava, esteja aderente aos processos ambientais, esteja regularizado e dentro do contexto também da sustentabilidade, da preocupação com o meio ambiente. Então, acho que isso também é uma grande área de atuação. A parte de qualidade também, a gente fala assim, a hidrogeologia é muito quantitativa, São volumes, são vazões, mas sempre tem a qualidade envolvida. Então, muitas vezes até para o abastecimento da usina, entramos numa outra estrutura agora, precisamos de água. Não temos água disponível no córrego, vamos lançar a mão de água subterrânea. Às vezes vem do rebaixamento, uma questão integrada ali. Mas a qualidade da água dessa rocha não atende às necessidades do processo de beneficiamento. Então também tem esse viés qualitativo, Qual que é a qualidade dessa água? E aí nós entramos com técnicas, caracterização hidrogeológica, isotópica, muitas vezes contaminação, uma coisa que até vai além um pouquinho da mineração, tem na mineração, mas tem fora da mineração, muito comum em São Paulo, posto de gasolina, uma indústria, a própria indústria dentro da mineração. Então, vai também, além da questão quantitativa, vai a questão, acho que qualitativa, essa avaliação e cada vez mais integrada, da qualidade de água que se rebaixa e vai retornar ao meio ambiente, tem que respeitar as características hidroquímicas. Então, acho que são linhas de atuação, eu acho que são muito amplas. Com certeza nós vamos esquecer aqui algumas questões, Acho que o Breno pode complementar algumas também, mas é muito amplo dentro da mineração e é o grande carro-chefe. Assim. Estou com as minhas perguntas aqui, deixa o Breno complementar. Não, porque eu acho que a gente já é velho o suficiente para a gente ter visto até a própria aplicação e a ciência da hidrogeologia, principalmente na mineração, evoluindo ao longo desses 20 anos de experiência que a gente tem no mercado. Ainda que a gente não estivesse lá no início dos anos 80 trabalhando com o Bertacchino, com o Augustinho, com esses projetos, quando a gente começou a trabalhar, esse era o grande foco mesmo da hidrogeologia para a mineração, rebaixamento de nível d'água. E a gente conseguiu enxergar isso evoluindo ao longo do tempo. Então a gente começou a enxergar a hidrogeologia tendo essa interface grande com a geotecnia, então com estabilidade de taludes, começou -se a evoluir o conhecimento de exatamente utilizar esse conhecimento da hidrogeologia, trazendo isso para uma realidade de segurança geotécnica, modelos que eram feitos para barragens, geralmente você via os modelos 2D, feito para barragem, no maciço da barragem. O pessoal começou a trazer, falou assim, existe modelo de fluxo de água subterrânea que já são empregados, na cava como um todo, assim, na hidrogeologia. Então começou -se a empregar também o uso dessas ferramentas para ter uma melhor caracterização, um melhor conhecimento
do fluxo mesmo de água subterrânea nas barragens. E hoje eu estou vendo a coisa passando muito por isso aí. Barragem virou persona não grata, né? Dentro da mineração também. Então tem se utilizado técnicas, né, alternativas para isso aí. E as pilhas de estéreo, rejeito, têm se apresentado como alternativas. Então hoje eu estou vendo, né, a gente está vendo também demandas associadas a estudo de hidrogeologia para pilha, que até então isso não tinha aparecido ainda, né? Então acho que isso é interessante ver que, querendo ou não, na sua própria velocidade, mas isso está evoluindo, está ficando mais, né, trazendo isso que a gente já viu no vídeo anterior, que a gente precisa dessa integração, dessa interface, de trabalhar isso tudo de forma sistêmica, né? E outra coisa que o Matheus comentou, quando eu tive a oportunidade de morar em São Paulo, eu trabalhei muito com essa parte de contaminação, né? Essa preocupação que existe. E realmente, ainda que a gente saiba que acaba, querendo ou não, esse recurso da água subterrânea acaba ele sendo melhor preservado por ele estar num contexto que ele está menos sensível a fenômenos de contaminação, de alteração de sua qualidade, quando isso acontece também é mais complicado tratar. Então existem técnicas também muito específicas. Plumas de contaminação. Exatamente, das plumas de contaminação, os eunépos, os dinépos, que precisam ser estudados para que sejam empregados as técnicas de remediação mais adequadas para cada um dos contaminantes, né? Então, esses elementos, determinados materiais distintos assim, também precisam ser muito bem caracterizados dentro desse cenário para a melhor técnica ser empregada. Porque a água é outro meio, né, gente? É uma forma diferente de trabalhar. Eu tô aqui contando com as coisas que os meninos estão falando, que recentemente nós estávamos comentando aí com a turma da geotecnia, né, a questão do fechamento de mina, né? Então, beleza, né? A gente vai tirar e não vai pôr de volta o material. Afinal, a sociedade precisa do material que a gente tira, né? E aí fica, a depender do plano, né? A cava aberta, exposta ao processo de oxidação, com percolação de água, que aí vai para o aquífero. Estou errada? É isso aí mesmo? É esse processo? Pode acontecer. Então, acho que acredito em uma outra área de atuação, né? Eu vou puxar um gancho antes de deixar os meninos descansarem um tiquinho das minhas perguntas. A gente está falando dessa questão da mineração, mas eu recentemente fiz um trabalho falando sobre a questão da pesquisa no Brasil, né? Da pesquisa mineral no Brasil. Nós estamos vivendo um momento da nossa sociedade, a gente tem falado muito sobre sustentabilidade, né? Energia limpa. E a mineração, ela, em vez de se colocar num ponto de destaque, né, como o centro para que isso aconteça. Afinal, se nós estamos falando de energia limpa, células fotovoltaicas, estamos falando de fontes aumentadas de sílica, né? A gente vai precisar de cada vez mais recursos. Carros elétricos, a gente precisa de cobre, precisa de lítio, né, cobalto. Então, a gente não vai chegar nesse mundo que nós queremos sem fontes aumentadas de mineração. E nós não temos esse avanço na mineração, nas pesquisas, nas descobertas de novos depósitos, na velocidade em que nós consumimos, né, esses bens minerais. E aí eu gostaria de puxar só um pequeno gancho para a questão da hidrogeologia aplicada à pesquisa mineral. Porque, sobre dois aspectos. Um, sobre o aspecto da utilização, né, na pesquisa, na sondagem, na água. Um breve pontuar sobre isso, porque a gente sabe que precisa, mas que não acontece na mesma velocidade, né, que a pesquisa. E a outra questão nós estamos falando dessa utilização de água no sentido de viabilidade, mas ela também pode inviabilizar o negócio. E a pesquisa, ela pressupõe a lavra. Então, sem dar nome aos bois, eu trabalhei em um projeto que ele não é viável, porque para a utilização, para o beneficiamento precisa de água, ele está numa região onde você não pode, né, tem pouco e é para a comunidade. Então, se você usar para a mina, você não vai ter problemas de abastecimento, e isso inviabiliza o projeto. Então, acho que só um ponto, né, dessa questão dessa inserção da hidrogeologia num contexto de desenvolvimento de novos projetos, seja ou na utilização, ou na viabilidade ou inviabilidade. Uma vez que a pesquisa, ela pressupõe a lavra. A gente não faz pesquisa por romance, né? Tipo,
Pois deixa eu descobrir aqui se tem alguma coisa. Vocês querem pontuar alguma coisa sobre isso? Eu acho assim que a questão da pesquisa, né, acho que a hidrogeologia ela caminha junto, né? Quando o pessoal começa a fazer um plano de sondagem para identificar eventuais depósitos minerais. A gente comenta muito isso, assim, muitas vezes acaba perdendo a oportunidade de você instalar um instrumento para monitoramento de nível d'água. O que é caro na instalação desse instrumento é o furo. E o furo está pronto. Tem um furo que foi feito diamantado, o que quer que seja, mas muitas vezes pode-se aproveitar aquela oportunidade para instalar um instrumento, porque eventualmente essa pergunta vai chegar. Essa conta vai chegar. Vai ter interferência? Vai ser necessário fazer rebaixamento? Vai ter água disponível para o empreendimento? É uma planta que vai demandar um valor X para poder rodar de água bruta, de água nova. Onde que vai pegar essa água? Será que a gente tem em reserva aqui suficiente de água subterrânea para poder atender? Pode ser mais um recurso mais acessível, mais barato de você utilizar. Você pode casar uma coisa de usar parte do recurso do rebaixamento do nível d'água para uma planta. Mas eu só vou conseguir te responder essas questões Se tiver uns dados. se eu tiver dado. Então, muitas vezes, lá no início, perde-se uma oportunidade de já levantar uma série de informações, porque não tem informação mais rica para um estudo hidrogeológico do que você saber qual que é o nível d'água de uma forma espacial interessante. Né? Então, você ter esse conhecimento, valeria muito a pena ter isso, valeria muito a pena ter informações anteriores a qualquer atividade de extração mineral, que seja. Então, por exemplo, você fazer um inventário para você reconhecer todos os pontos de água naquela região, você fazer medidas de vazão nos cursos d'água que tenham naquele entorno. Então, ali é uma oportunidade que a gente sente muito falta depois, quando pede-se que sejam feitos determinados estudos e a gente não tem essa imagem de fundo, esse antes. Como é que era? Histórico, né? Esse O background. Isso falta para a gente. A primitiva da hidrogeologia. Então, assim, eu acho que é uma excelente oportunidade de lá no início, de você já levantar uma série de informações, aproveitar furo para instalar, fazer medição de vazão, eventualmente instalar instrumentos dedicados para ter controle de vazão, porque isso vai ser questionado. Quando no futuro for falado assim, vai ter algum tipo de impacto, o impacto é em relação ao original. Qual que é o original? Não sei, não mediu. A gente tem que medir, gente. Então, eu acho que já nessa primeira fase de pesquisa hidrogeológica tinha que se ter uma preocupação com esse olhar. Claro, né, é o recurso, tem que avaliar seu recurso. Mas já fez o furo? Instala um tubinho, desce um tubinho ali. É barato, né? E cabe a gente, né? E a gente faz esse trabalho de conscientização disso. Muitas vezes a gente se depara com isso aí. Fala assim, tem alguma informação? Não, não tem nada. Tem algum furo? Teve campanha de sondagem? Teve. Será que tem algum furo aberto? Será que dá pra gente aproveitar esses furos pra gente instalar? Será que o soldador pelo menos marcou NA? Essa era a coisa que seria muito bom. Assim, Será que ele colocou no boletim de sondagem NA? Será que pelo menos isso tem? Então acho que vale a pena pensar em hidrogeologia desde o início. Pode? Eu acho que foi muito bem colocado. E eu queria só fazer um pequeno gancho quando você fala de pesquisa mineral. Acho que entrou muito bem aí, né? As fases de desenvolvimento de pesquisa entra, o escopo de hidrogeologia entra, mas não nesse início, né? Que é uma coisa fácil, que eu acho que já essa visão desde o início ajuda muito lá na frente. Mas eu queria acrescentar também a questão de pesquisa acadêmica. Eu acho que assim como a gente, nesses 20 anos de atuação nossa no mercado, a gente viu uma evolução da aplicação, da técnica, né, da importância da hidrogeologia, dá para ver que do ponto de vista de pesquisa acadêmica, científica, a disciplina, né, vamos chamar assim, hidrogeologia, ela deixou de ser coadjuvante no universo da mineração, no universo da geologia, né? E eram pouquíssimos profissionais, hoje a procura é imensa. O investimento, eu acho, na pesquisa, né? Financiamento, a própria laboratório, né? Nas universidades que nós viemos, assim, a gente vê qual isso mudou. Então, qual a hidrogeologia também, claro, pela demanda de mercado, né? Eu acho que assim, cresceu muito, né?
e também tornou-se um dos protagonistas do processo mineral como um todo, né? Da geologia. Então, e isso traz para a gente um sentimento bom de saber que estamos trabalhando numa área que é importante dentro do contexto de mineração, é importante dentro do contexto da sociedade, né, como um todo, é necessário, e que traz um benefício, né? Essa é importante, traz um benefício para a sociedade, para o empreendedor, para aquele cidadão potencialmente impactado em volta do empreendimento desse. Então, assim, acho que chamar atenção para isso também, o quanto está evoluindo, né? Os alunos estão buscando, né, os cursos de pós-graduação, de mestrado, há uma demanda grande, há uma procura por isso, e eu acho que isso né, enaltece aí a hidrogeologia dentro do cenário mineral, dentro do cenário da mineração. Porque esse sentimento de pertencimento, ele é importante, né, pessoal? Eu acho que a gente fez uma grande trajetória aqui nos vídeos. Vamos ter mais conteúdos. Esses aqui, com os meninos dessa sequência a gente fecha, mas eu vou combinar com eles mais coisas. Eu só tenho a agradecer. Nós somos a Academia da Mineração. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu te agradeço. É isso.